Chegamos à Missão Impossível 5, que é Missão Impossível Nação Fantasma. Esse é o primeiro filme dirigido pelo Christopher McQuarrie, que a gente já sabe que também dirigiria o capítulo 6, o 7 e também vai dirigir o 8 da franquia Missão Impossível. Por mais que ele não tenha, e isso é algo que eu tenho enfatizado bastante durante essa série de vídeos, o mesmo pedigree que o Brian De Palma tinha e que o John Woo também tinha na época que eles dirigiram os seus capítulos da franquia, ele é o cara que fez, na minha opinião, até agora, os filmes mais plasticamente impecáveis, mais bonitos de olhar mesmo, de encher os olhos, que a franquia apresentou até agora, além, claro, de fazer jus aos anteriores no ponto de vista da ação, mantendo aquela lógica que eu também tenho discutido aqui, de dobrar, triplicar, quadriplicar a aposta no que diz respeito ao quão épico, quão grandioso tudo pode ser, e é claro, né, apostando cada vez mais no absurdo e também naquela mitologia já bastante consolidada do Tom Cruise como um cara que tá disposto a fazer o que precisar fazer pra impressionar a gente com os seus stunts malucos. Mais uma vez, Ethan Hunt, Tom Cruise, precisa impedir que um dispositivo caia nas mãos erradas e acabe gerando como consequência uma guerra nuclear. De um ponto de vista de roteiro, de estrutura narrativa, eu acho que o Missão Impossível Nação Secreta tem um problema que a maior parte dos filmes da série Missão Impossível não tem, que é, ele já começa a história com a cena mais impressionante que você vai ver durante toda a projeção, que é a cena, claro, em que o Ethan Hunt sai correndo atrás do avião que tá decolando. Ele precisa pegar o que tá sendo transportado naquele avião, aí ele corre e se pendura na porta, né? E é aquela cena também já icônica de Missão Impossível, com o Tom Cruise pendurado na porta do avião, e a gente vendo aquele avião decolar e sem cortes a gente vai subindo e vendo o quão distante ele tá ficando do chão. É uma cena impressionante, mas como eu falei, é a cena que abre a projeção. Mais pra frente também vai haver outras sequências de ação que são de cair o queixo, mas eu acredito que chega um momento em que elas se esgotaram e esse filme é aquele que tem o terceiro ato mais decepcionante, e não porque ele seja ruim em si, mas pelo que veio antes, porque tudo que veio antes é tão bom e tão impactante que a gente fica esperando algo ainda maior pro clímax do filme, já que a gente é condicionado a esperar isso das histórias que a gente lê, assiste, etc. E esse impacto maior acaba não vindo. Mas se a gente for pensar, né, isso é algo que eu tenho trazido bastante pra discussão nessa série também, nas cenas mais icônicas, né, aquelas que a gente nunca vai esquecer vistas aqui. A gente tem aquela que o Tom Cruise precisa mergulhar naquele tanque e passar todo aquele tempo debaixo d'água, né, pra substituir um arquivo por outro, né, é uma espécie de pendrive. Eu não sei falar direito o que ele tá substituindo ali, mas é uma cena impressionante e muito tensa, não só por isso, mas inclusive pelo fato de que o Christopher McQuarrie filma tudo aquilo com pouquíssimos cortes. Isso é algo que o diretor trouxe bastante pra franquia, que é filmar longas cenas de ação sem cortes, de uma maneira que a gente consegue entrar muito mais na ação, que a gente consegue se sentir muito mais inserido naquele momento de adrenalina. E além disso, como amantes de cinema do gênero, a gente também fica se questionando como ele conseguiu realizar aqueles planos, aquelas cenas, aquelas sequências. É óbvio que quando eu elogio os efeitos práticos da série Missão Impossível, a gente sempre precisa ter em conta que eles são associados, obviamente, a muito trabalho de CGI, a muito trabalho de efeitos digitais combinados, tem muita trucagem também, seja de direção, seja de montagem, mas independentemente da combinação de recursos usados, é sempre muito impressionante. Por exemplo, quando a gente tá ali acompanhando aquela perseguição de motos entre o Tom Cruise e a Ilsa Faust, vivida pela Rebecca Ferguson, e eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, e a gente percebe todas as combinações de movimentos de câmera e de ângulos, né, e de proximidade, afastamento da ação, com os quais o Christopher McQuarrie mostra pra gente aquela perseguição, porque é impressionante. Além da gente se sentir inserido, mergulhado naquela adrenalina, a gente fica impressionado com a engenhosidade do diretor atrás das câmeras. E já que eu falei na Ilsa Faust, eu não tenho nenhum pudor em falar que um dos grandes destaques desse filme é a Rebecca Ferguson. Agora, né, 5, 8 anos depois, ela já é uma atriz que tá começando a conquistar um pouco mais um lugar em Hollywood, mas naquela época ela era realmente uma revelação, né? Esse filme aqui revelou a Rebecca Ferguson pro mundo, e ela é uma atriz não só espetacular, né? Ela é expressiva, ela é imponente, ela tem uma presença de cena muito forte, mas ela tem também uma fisicalidade que rivaliza com a do Tom Cruise, porque uma das coisas que mais impressionam no Tom Cruise, além de ele ser um cara completamente louco,
louco é também nesse ponto de vista, né, gente? De mergulhar, pular, saltar, fazer aqueles malabares todos, né? Aquelas extravagâncias físicas realmente pra deixar a gente impressionado. É o fato de que o Tom Cruise é um cara que tem um corpo e um fôlego e também uma vitalidade, uma fisicalidade que é impressionante. Ainda mais agora que a gente vê ele já passando dos 60 anos. E ele é um cara que tem um vigor que é impressionante. E eu tô repetindo a palavra impressionante aqui porque é isso, né? É invejável completamente. E a Rebecca Ferguson, por mais que ela seja, obviamente, muito mais jovem que ele, né? Tem, sei lá, metade da idade do Tom Cruise. Ela é uma atriz que consegue rivalizar com ele no que diz respeito à fisicalidade. Ela é uma atriz que tem imponência na maneira dela se comportar, na maneira dela de andar, na maneira dela de participar das cenas de luta, por exemplo. Ela tem um olhar muito misterioso, né? E eu acho que esse filme aqui aproveita muito essa figura dela, porque a Ilsa Faust também é essa figura misteriosa, essa figura ambígua, enigmática, que a gente nunca sabe o que ela quer de fato, né? Ela tá fazendo um jogo triplo ali nesse filme aqui. Em cada movimento dela, a gente não sabe se ela tá fazendo por obediência ao serviço de inteligência britânico, né? O MI6, pra quem ela trabalha, ou se ela tá realmente cooperando com o IMF, do Ethan Hunt e da equipe dele, ou então se ela tá do lado dos traficantes lá daquele dispositivo. E essa figura ambígua que traz até, né, toda essa tradição da femme fatale lá do filme noir, é algo que traz uma cor a mais pra esse filme, digamos assim. Quando eu falo que o Christopher McQuarrie tá dobrando, triplicando, quadriplicando a aposta no que diz respeito ao absurdo, isso tem um lado positivo, como eu já discuti até aqui, também tem um lado negativo. Eu consigo enxergar os filmes que ele dirigiu na franquia até agora como os filmes que menos se importam com verossimilhança do ponto de vista de, sei lá, tem uma cena, por exemplo, em que o Tom Cruise tá fugindo, o Ethan Hunt, num corredor muito estreito e tem acho que 2 ou 3 caras atrás dele atirando, né, metralhando, eu acho que é com uma metralhadora contra ele, e mesmo com paredes dos lados, mesmo não tendo como errar, porque até o campo de visão é muito limitado, eles erram e o Tom Cruise consegue escapar. Isso faz parte da mitologia da série, mas eu acho que o Christopher McQuarrie é o diretor até agora que menos se importa de fazer com que as coisas sejam mais verossimilhantes nesse sentido. E pra terminar, eu também adoro algo que a trilha sonora desse filme faz, que é, todos os filmes até agora, com exceção talvez do primeiro, brincam com o tema principal de Missão Impossível de maneiras diferentes. A franquia sempre trouxe músicos muito talentosos e muito famosos pra conduzir a orquestração da trilha sonora pra cada novo episódio da franquia, e esse aqui faz algo muito legal, que é usar o primeiro acorde, a primeira nota da música tema de Missão Impossível em momentos estratégicos dentro da história pra gerar antecipação, pra gerar expectativa na gente no que vai acontecer em seguida, seja pra saltar de um país pro outro, seja pra começar uma cena de ação, ou então pra mostrar pro espectador que algo grande vai acontecer. Então quando aquela trilha começa, faz aquele trrr, a gente já fica atento porque algo muito bom vem na sequência. Eu acho que isso é de uma confiança admirável. E pra manter a brincadeira que eu tenho feito nos vídeos dessa série até agora, eu também me questiono se Missão Impossível Nação Fantasma é o meu filme favorito da série ou não. Quero saber de vocês o que vocês acham desse filme, gostam, não gostam, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Desse lado eu vou deixar meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal, e não se esquece de clicar no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a playlist com os vídeos da franquia Missão Impossível que eu tenho feito e que eu fiz até agora pra você maratonar, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau! Get your seatbelt on? You asking me that now? Oh, hey boys, what did I miss?